E aí, gente, Lucas Pedra passando por aqui só para dizer muito obrigado para você que está assistindo mais esse episódio de Pega o Rec, o podcast voltado para entrevistas e conteúdos individuais com pessoas de alta performance. Além disso, aqui você vai encontrar hábitos, rotinas, dicas, mentalidades e também ferramentas que envolvem motivação, disciplina para aumentar sua produtividade. Então, se você quer dar o próximo passo e aprender com quem está fazendo, dá o play e pega o rec. E no episódio de hoje nós vamos estar entrevistando a Maurins Rosa, que tem cases fantásticos de transformação digital e é especialista em marketing e head de marketing hoje de uma startup. Além disso, ela saiu como co-criadora num projeto social na revista Exame, ao lado do Google e da Reserve. Então, cara, dá o play, pega o rec aí. Então, Maurins, para começar eu queria te fazer uma pergunta que tu falou um pouco antes de a gente começar a gravar, né? Que era sobre a questão do medo, né? E é até por isso que esse podcast é começando o tema sobre medo. Que quando tu tinha 23 anos, tu foi convidada para assumir um cargo de liderança e tu ainda não tinha experiência de liderança. Como que foi essa experiência para ti? Como que tu te sentiu? Quais foram os desafios que tu passou para superar o teu medo e dizer sim, eu vou fazer, vou assumir esse cargo de liderança, vou tocar a ficha? Eu não penso no medo, tá? Eu gosto de ver os desafios de uma maneira bem engraçada, que é tipo assim, todo desafio que me aparece é como se eu fosse pular de paraquedas. Eu nunca pulei, quero pular esse ano, mas a minha intenção é essa, cara, respira e pula. Vai, tu tem um equipamento, se tu tem um equipamento, vai dar certo. Então, quando me convidaram, em nenhum momento eu pensei em dizer não. Primeiro porque esse era um objetivo de carreira que eu tinha, eu tinha mais longo prazo, mas que eu me preparei muito para isso. Eu já sonhava e já almejava um cargo de gestão, então eu me preparei, eu fiz cursos, eu lia sobre isso, eu fiz faculdade, eu observei, tive mentores. Então, quando eu tive que fazer, eu tive que achar a minha fórmula de fazer. Isso sim, do dia para noite eu tive que simplesmente pensar em como eu seria, que líder eu seria. E isso por si só já foi um desafio, porque eu não queria seguir um padrão que já estava dentro da instituição. Eu não era como eu trabalhei com pares, né, no caso outros gestores bem mais velhos do que eu, com 40, 50, 60 anos, e eu com 23, eu sabia que não era daquela forma que a gente deveria seguir, porque eu já estava muito de olho no futuro, muito estudando inovação e muito de olho nas pessoas. Então eu tive que descobrir o meu jeito de fazer. Mas tipo assim, nem passou pela minha cabeça dizer não. Então, que tem uma frase que diz, né? Um amigo meu sempre me fala essa frase, que uma gota de prática vale mais que um oceano de teoria. E eu acho que isso é muito real, assim. A gente se prepara com a teoria, mas na hora da gente fazer, é um jeito nosso. A gente põe as nossas características e aí faz de uma forma que faça sentido. E com certeza, tipo, ser gestora é uma das coisas que eu mais me orgulho, assim, tipo, com certeza. E falando nisso, falando em prática e teoria, né? Tem um assunto também que a gente tava falando um pouquinho antes, que era a questão da faculdade, né, cara? Assim, tu é formada, né, em marketing, especialista em marketing, fez MBA e tal. Mas teoria e prática, vamos colocar isso na mesa aqui. Quando tu assumiu esse cargo, que foi o teu primeiro cargo de liderança, agora tu já tem outros, o quanto que tu pegou aqui da faculdade e aplicou na prática? O quanto que tu acha que a faculdade é importante? Eu sei que tu é uma defensora da faculdade, tá? Mas eu queria trazer essa visão para as pessoas entenderem principalmente o papel da faculdade em 2020, como que tu vê a faculdade, e agora falando da tua área de marketing em 2020. Como que tu vê o cenário atual da faculdade e a relevância disso para os futuros profissionais de marketing? Tá, eu acho que assim, a gente vive num modelo trabalhista que ainda está muito estruturado num formato antigo e que ainda não sofreu modificações. Não vamos olhar a instituição trabalhista do Brasil, super antiga. E as pessoas, elas tendem a vir, se a gente for olhar como funcionam as empresas hoje, isso é muito referente da era industrial. Quem são os líderes? Os que operam melhor. O que me fez chegar a um cargo de liderança foi eu ser muito boa tecnicamente em marketing. Mas isso não me garantia ser uma boa líder, porque liderar pessoas é muito diferente de tu fazer algo. Mas eu busquei muitos cursos fora, busquei muita mentoria, muita troca e muita observação, assim. Como eu sou muito curiosa, principalmente pela essa questão de inovação, então eu já estava numa batida de Vale do Silício, de buscar referências fora, e o que os caras estavam fazendo em Google, e toda uma outra fórmula de trabalhar, eu já estava com uma base muito boa, e foi o que eu fiz. Eu fiz uma gestão de marketing, ou melhor, uma gestão dentro da empresa que eu estava, que a empresa nunca tinha feito, com liberdade, com autonomia, com outros formatos de trabalho, com confiança, isso nada era feito. E deu muito certo. Eu era muito cobrada por estar fazendo diferente, do tipo assim,
Sexta de tarde, eu pegava a minha equipe inteira e nós íamos pra um café, fazer um brainstorm e fazer planejamento. E isso tudo são coisas que... E eu tinha que ter muita certeza do que eu estava fazendo, eu tinha que acreditar muito naquilo pra segurar a bronca. E segurei, isso depois se constatou em sucesso, porque a área de marketing foi, dentro da pesquisa de clima, a com a melhor nota de gestão. Tipo, então, cara, tem alguma coisa ali que tá sendo feita certa. E assim, eu fui ganhando credibilidade, podendo achar meu espaço. Mas, assim, faculdade foi o que me deu toda a base técnica. Não tudo que eu precisava saber, mas me deu todos os caminhos. E foi pra quem me abriu as portas para eu chegar em pessoas que são mentores. E aí que entra. A faculdade me trouxe a base técnica para eu poder crescer, me desenvolver, passar pelo cargo de assistente, analista, enfim. Mas o que me fez chegar lá e ser uma boa líder, daí foi o que eu fiz por fora, com os contatos que eu tinha e a informação que eu busquei. Porque a faculdade, ela não te prepara para ser líder. Ela te prepara para que tu tenha um conhecimento técnico de algo. E esse conhecimento técnico pode te fazer chegar ou não num cargo de liderança. Mas para tu ser líder, tu não pode ser só técnica. Na era industrial, sim. Hoje, não. E muito interessante isso sobre liderança, né? Queria falar um pouquinho, tu é uma mulher, né? E eu não sei como é que é o mercado que tu trabalhou na Aeroprata. É um mercado predominantemente masculino ou feminino? Como que foi a transição, por exemplo... ter uma mulher, no caso, né, gerenciando pessoas numa empresa, pelo olhar que tu me deu aqui, é um negócio masculino, né? Total. Como que foi, como a recepção das pessoas, como assim, uma mulher nova, com 23 anos, vai dirigir e gerir pessoas dentro de um mercado masculino, sem experiência, como que foi vencer esse medo? Quais que são, assim, eu queria até alguma coisa mais prática agora, alguma coisa de hack. Qual eram os teus estados mentais ou práticas, rituais que tu tinha no teu dia a dia que te ajudaram a vencer o medo para tu executar um trabalho aí de venda de mais de 1 milhão por mês, tá? Cara, foi louco, mas eu acho que tava muito mais difícil para as pessoas que estavam me vendo chegar lá do que para mim, porque para mim eu queria aquilo, então era natural. Eu sempre fui muito disciplinada. Então, nessa época, principalmente, como foi, eu voltei para o Prata junto com uma fusão com outras 2 empresas, e eram 3 culturas, e assim, é um ambiente extremamente machista e conservador. Tipo, o mercado rodoviário, ele é masculino. Se a gente for pegar a folha, não sei como tá hoje, mas na época, 80% eram homens. E no cargo de gestão, eram 20 e poucos gestores, e tinha 2 mulheres em gestão e uma diretora. E, tipo assim, uma diretora por influência, porque é uma empresa familiar. Então, cara, era muito difícil. Eu vivi coisas muito duras e preconceituosas, eu diria até, de algumas pessoas, mas eu era muito disciplinada. Tipo, eu acordava às 5 da manhã e ia dormir 11. Eu dei muito duro no trabalho pra não deixar nenhuma ponta pra que ninguém... Tipo, eu sempre fui assim, ó, cara, eu não vou deixar nenhuma ponta pra tu questionar o que eu tô fazendo. E tudo que eu faço com muito argumento. Então, e tinha muito também uma coisa que eu acho que pra mim foi um ponto, assim, que eu tive que me desenvolver na dor, foi me posicionar. Porque o mundo, ele é masculino. Infelizmente, ele ainda é masculino. Então, o espaço de fala da mulher, ele é menor. Quando uma mulher se posiciona, ela pode ser vista como megera. Então, tu tem que ter todo um... Eu te diria que o meu esforço como gestora estava muito menos em gerir a equipe, porque eu não sei, eu acho que talvez seja uma facilidade que eu tenha, e muito mais nessas negociações com os pares. De, tipo, me posicionar como mulher e não ser vista como uma megera, me posicionar como uma profissional que sabia o que estava fazendo mesmo tendo 23 anos, né? E, nossa, eu vivi situações loucas, assim, tipo, acho que nem cabe dividir, mas o mundo, ele é masculino e ele é preconceituoso, ainda mais quando se trata de uma guria de... Até hoje, com 26 agora, as pessoas questionam, assim, tipo, tá, mas então tu começou a faculdade com 17 anos? Sim, comecei. 9. Cara, falando nisso até que tu falou, eu acho muito interessante, trazendo até um pouco pro lado de vencer o medo, né? É engraçado, tu falou que tu nunca pensou nessa questão de como as pessoas te olhavam, né? E eu acho que isso foi um puta de um game changer pra ti, no quesito de crenças. Por exemplo, a Maureen entrou com 23 anos, ela não tinha nenhuma crença limitante sobre ela mesma, ela foi lá, executou e teve resultado, né? E eu falo sempre isso, que as pessoas às vezes elas têm muita dificuldade na vida, elas encontram muita dificuldade na vida por causa dessas crenças, né? Elas não começam as coisas por causa justamente que elas ficam imaginando situações às vezes que nem existem, né? No teu caso, claro, existia, como tu falou, mas cara, genial assim, tu não ter esse pensamento, trouxe um insight muito bom de que realmente às vezes as coisas a gente se limita por crenças, né?
Então acho que se tem um hack que ficou aqui que tu me passou, que eu peguei o insight, foi de nem pensar nisso, né? Eu acho que é um ponto que eu acho que pode ser o hack, que é qual é a crença que tu cria pra ti. Porque eu não criei uma crença de que as pessoas estavam me subjugando ou não sei o quê. Eu criei uma crença de que sim, eu estava na posição que eu queria e que eu trabalhei pra isso e que se era o chamado, era aquela hora. Eu não acho que hoje eu seria uma melhor gestora do que eu fui naquela época. Não, eu fui exatamente como eu deveria ser. Tipo, o meu conhecimento de empresa foi importante, meu conhecimento como pessoa, minha maturidade, tudo foi como deveria ser, assim. E eu acho que é muito isso, assim. Qual é a crença que tu cria pra ti? Porque tu não tem poder sobre as crenças que as pessoas estão criando. Tu tem sobre a que tu cria pra ti. Única e exclusivamente o teu autocontrole, qual é o... E aí entra muito isso, né? O que tu tá criando de ambiente pra ti. Tipo, quando tu pensa que tu acorda de manhã. Eu só pensava que eu era muito realizadora. Era só o que eu pensava, e era natural, e acontecia, e eu acordava às 5 e eu dormia às 11 e eu tava bem. Eu malhava, eu tinha um relacionamento, eu tinha amigos, eu tinha uma vida social. Era puxado, óbvio. Mas aquilo ali fluiu, porque eu criei a crença de que aquilo ali era a minha verdade, porque aquilo ali era o que eu queria. Cara, é o que eu quero, beleza, vamos lá, bora. E sou mulher e tenho 23 anos e vou tocar. E eu acho que isso te ajudou também na questão, tu falar de senso de merecimento, né? Tu falou ali, não, eu vou fazer, vou acontecer. E deu pra ver, assim, que tu realmente tinha esse senso, assim, de merecimento, né? Eu falo tinha, as pessoas aqui que estão escutando, tu ainda está trabalhando, né? Não mais na Ouro e Prata, ainda tem esse senso de merecimento, né? Mas a gente está falando exclusivamente aqui dessa época da Ouro e Prata, tá? Maurício, entrar um pouquinho agora na parte mais futurista do assunto, também trazer um pouco da tua área também, que a gente tá falando de gestão, falou de liderança, falou de crença, falou de merecimento. E agora eu queria perguntar como que tu vê o futuro do marketing, não só no Brasil, né? Estamos gravando esse podcast, querendo ou não, no momento de uma mudança que eu acho que vai ser um marco histórico, já é um marco histórico, com certeza, o coronavírus, né? Como que tu vê o futuro do marketing? Agora que tá todo mundo, né, na internet, parece que todo mundo no dia pra noite quer vender alguma coisa, né? As fórmulas mágicas. Os hacks, né? Os hacks. Como que tu vê o futuro do marketing e principalmente como que a pandemia tu acha que acelerou essa transição? Ou se isso é uma bolha que vai estourar logo e vai ficar realmente só quem entende do assunto ou quem é realmente autoridade? Eu acho que a gente tá vivendo uma era que é positiva e negativa, por essa ótica, que as pessoas estão podendo ter acesso a outras informações. Só que as pessoas estão se intitulando... qual foi a palavra que tu usou agora? Bolha. Da bolha, que só os que são relevantes, né? Autoridade. Eu acho que tem um ponto aqui que é muito sensível, que é para quem nós damos autoridade. Então eu acho que isso prova o quanto nós somos vazios no sentido de reverência. Essas pessoas, elas realmente fizeram coisas, elas realmente têm cases ou elas estão só falando, né? Porque eu acho que mais importante do que tu dizer que tu faz é tu efetivamente ter um case, tu mostrar o teu trabalho. Falando de futuro, a gente já vinha numa batida de mudança que eu acho que foi muito acelerada no nível mundo. Eu acho que quando a gente fala de Estados Unidos, quando a gente fala de Vale do Silício, quando a gente já tá falando de uma galera que tá muito à frente do que a gente faz aqui. O que é natural, né? A gente sempre sofre a marola, digamos assim, né, das grandes mudanças. Só que a pandemia acelerou e colocou muita gente no mesmo ritmo. A gente não teve opção. E aí, quando eu falo de marketing, eu falo aí de uma história de... Se a gente for pegar a história da publicidade, e por acaso, recentemente eu tive que fazer uma apresentação sobre isso, a última grande mudança que a gente teve foi em 1950, com a chegada da TV. Para nos anos 2000, a internet começar a chegar no Brasil. Porque a gente foi ter internet como a gente tem hoje lá para 2010, por aí. 50 anos, fazendo do mesmo jeito. Cobrando uma fortuna para tu ter 30 minutos na TV, 30 segundos na TV. Não tem como a gente comparar o que é hoje o marketing, o que é hoje o branding, o que é hoje as possibilidades de estratégia com o que eu tinha na década de 50. E aí eu te pergunto assim, o quanto mais rápido isso vai mudar? Porque a gente já está se adaptando. Se antes uma marca chegava numa TV, dava um discurso e não tinha retorno nenhum do consumidor nesse sentido, hoje tu tem que gerar conteúdo todos os dias numa rede social para tu ser uma marca relevante. Porque o que eu enxergo? E daí eu posso estar viajando ou não. A gente vai ser cada vez mais... As marcas... Os valores vai estar cada vez mais na marca e menos no produto. O produto vai ter que ser bom, a experiência, tarará, mas é a marca. Vou te dar um exemplo. Nubank. Tá, é um puto exemplo, né? Sou apaixonado. Tipo assim, é um... Nem sei propaganda aí no Nubank, não tem... pode botar um pi. Mas assim...
Cara, eles foram reconhecidos como um dos 10 maiores bancos do Brasil, se eu não me engano, ou do mundo, não tenho certeza. Do Brasil eu tenho certeza. Eles são uma empresa de tecnologia. E eles simplesmente pegaram uma coisa que todo mundo sabe que é ruim. Quem é que gosta de um banco? Ninguém gosta. Ninguém. E se transformaram em algo positivo. Mas olha o valor de marca que eles têm. As pessoas seguem eles porque eles levantam bandeira, eles se posicionam. Eles vivem uma verdade que é muito diferente de um banco. E aí a gente pode entrar numa super esfera que eu não vou entrar aqui, né? Mas é a marca deles que vale. Tipo, o roxinho do Nubank é uma tendência. Se eles lançarem produtos, as pessoas vão comprar. E não importa se vai ser uma solução financeira ou se vai ser um produto físico, uma capinha de celular. Olha o poder que a marca tem. Porque ela se posiciona, porque ela tem uma verdade. Então, eu acho que o futuro do marketing é muito essa questão. O valor vai estar na marca e não tanto nos produtos. Eu imagino um futuro onde uma marca vai ser dona de de diferentes patentes de coisas, entende? No Facebook. Exatamente. Tipo, alguma coisa nessa linha, assim. E o que vai ficar são essas marcas que geram valor. Muito top. Maurício, agora eu quero falar um pouquinho também pra galera conhecer um pouco mais o que tá por trás do profissional, né? E assim, quando eu falo por trás do profissional... Não que eu acredite que existe profissional e pessoal, né? Eu vi esse dia alguém falando, não me lembro quem, que profissional e pessoal em 2020 eles andam juntos, né? Não é que nem em 1950, que o cara às vezes era uma pessoa no profissional e era outra pessoa no pessoal, né? Hoje a gente vive essa era da transparência, até pela questão da internet, enfim, embora eu ainda acho que muita gente vive um fake life ali, não é o real life, né? Na rede social, mas enfim. Queria saber um pouquinho assim, ó, você pinta? Maurins Pintora, né? Tá anotado aqui no meu caderno, né? Como que foi essa questão da arte e também você é consultora de negócios criativos, dá mentorias. Como que é a sua rotina, assim? Fala um pouco, assim, do teu pessoal mesmo, desses momentos também que tu desopila e como eles te ajudam na questão de criatividade até, né? Pô, pintar é um negócio fantástico, né? Eu acho muito legal. Eu também pintei algumas paredes aí de alguns lugares que eu morei. Mas, assim, fala um pouquinho das tuas rotinas, né? Tá, a arte em si nasceu em mim. Tipo, eu acho que se existe essa coisa de ter alma e coisa, eu diria que eu tenho uma alma de artista, assim. E isso vem desde criança, tipo, eu sempre desenhei. Tipo, se tu pegar lá, o que tu queria ser quando criança, eu lembro que várias vezes eu disse que eu queria ser designer de carros. Então, o design, essa coisa do desenho sempre foi uma realidade muito forte. E depois isso acabou aspirando outras coisas, tipo, eu acabei escrevendo poemas, músicas, coisas assim. Mas acaba que o desenho mesmo, a tinta é uma coisa que eu sou bem ligada. E eu acho que isso balizou muito do que eu sou. Porque quando eu entrei na fase de decidir uma profissão, eu só conseguia pensar assim, ó. Cara, como é que eu vou escolher uma única coisa pra eu pensar pro resto da minha vida? Só que eu pensava assim, se eu for advogada trabalhista, eu vou ler só sobre trabalhista pro resto da minha vida. Eu não quero isso. Eu sou muito dinâmica, eu gosto de novidades, eu gosto, né? E aí eu vi na publicidade um refúgio, que é... A criatividade nada mais é do que uma bagagem que tu traz de conhecimentos de coisas que tu conecta e cria de outras coisas. Então eu optei por uma profissão que me permitisse ser polivalente, digamos assim, ler sobre várias coisas. Cada projeto é um projeto. Às vezes eu tô com um projeto de uma marca, vou te dar um exemplo, um açougue boutique, e tô com um projeto de uma empresa internacional que tá trazendo fertilizantes pro Brasil. Tipo, são coisas completamente diferentes que me colocam em situações de teste, de pesquisa, que me motivam, porque eu gosto muito de desafio. Então, acho que por aí passa essa questão da arte, assim, né, do criativo. E no pessoal, assim, muito da minha vida é trabalho, não vou negar. Mas, pra eu me desdobrar em tudo isso, eu tenho uma agenda bem organizada pra começar. E hoje isso é uma coisa que baliza muitos lugares que eu trabalho. Eu não consigo trabalhar... Hoje eu tenho, né, um contrato de trabalho, CLT, com uma empresa que respeita muito a minha liberdade e respeita muito essa minha ambivalência. Que é, às vezes, eu vou chegar um pouco mais tarde, porque eu vou estar dando aula, e às vezes eu vou sair um pouco mais tarde, ou eu vou trabalhar de casa o dia todo e eles sabem qual é a minha entrega, e eu desligo às 5 e entro numa mentoria às 6, e ligo numa consultoria às 7, faço academia com o meu amigo Lucas às 8, volto pra casa, janto e durmo. Então, eu acho que eu aproveito muito bem o meu tempo, e assim... Trabalho é trabalho, tem momentos estressantes, exige muito, tem dias que são super cansativos, mas principalmente a mentoria, ela acaba sendo também uma grande válvula, porque eu troco muito, né? Então, como eu acabo mentorando muitas pessoas mais novas do que eu, isso é muito legal. Tipo, tem uma troca muito legal, assim.
E eu pensando assim, em futuro, pretendo muito ser conselheira, seguir muito mais essa área de consultoria, de conselheira, mentoria, do que efetivamente estar numa companhia e todos os dias. Mas eu acho que isso me motiva muito, assim, poder achar outras soluções, resolver esses problemas. E resolver problema de todas as formas, tipo, desde a mentoria, desde um problema de negócio, desde um problema de gestão dentro da empresa, desde um problema de processo dentro da empresa. É muito louco como a minha cabeça, ela funciona muito achando outras formas de fazer. É muito louco. Eu acho que é, na real, o resultado de um treino ao longo da vida. É muito fácil pra mim, tu vir conversar comigo e eu achar um outro cenário que tu não pensou. Porque eu exercitei a minha cabeça pra isso. Eu ia te perguntar, por exemplo, como tu vai pintar o quadro, tá? Tem um quadro aqui na nossa frente, a galera não tá vendo, mas tem um quadro aqui na nossa frente, tá? 2, 3, 4, na verdade. Vários. Tem vários, tá? Quando tu para na frente do quadro, tu imagina o que tu quer pintar ou tu dá umas pinceladas e daí, cara, eu vou fazer isso aqui. Ou tu vai pronta e às vezes, como é que é essa experiência? Às vezes eu já tenho uma ideia, tipo, é alguma coisa que eu já pensei e daí eu processo ela e como eu quero tentar transparecer aquele sentimento ou que eu tô pintando. E às vezes eu deixo fluir. Tipo, esse quadro que tu tá vendo é um quadro que eu planejei e aqueles lá foram quadros que eu deixei fluir. Tipo, foram testes com spray, assim, é muito... A arte, ela tem muito isso da alma, né? Tipo, de expor. Então, tipo, por que aquele quadro? Depois vale tu compartilhar uma foto com o pessoal. Porque são opostos complementares. Sol e uma lua, né? Exato. Tá, beleza. Maurício, outra pergunta muito legal. Como que são os teus 30 primeiros minutos do teu dia ou uma hora? Eu acordo e eu sempre tenho, tipo, 10 minutos que eu fico, tipo, num estado de meditação. Eu tenho um livro da gratidão, então eu tenho sempre esse processo de agradecer pelas coisas, planejar algumas coisas que eu quero fazer pro dia. E eu também tomo meus florezinhos e faço ali meus mantras e tal. Uma pessoa bem, além da arte, é bem espiritual, né? E assim, eu também medito, tá? Faço gratidão também e ajuda muito, né? Como que é pra ti, por exemplo, nesses dias que tu não faz? Porque às vezes não dá. Eu entendo que às vezes não dá, porque às vezes a gente tem um trabalho que a gente se alonga mais à noite, como tu tem essa alma empreendedora também, né? De marketing, pra mim, é empreendedorismo, tá? É a mesma coisa. Assim, é claro que é um processo diferente, mas o marketing é um empreendedor. O marqueteiro é empreendedor, né? E, assim, como que é teus dias quando tu não tem esse período teu de manhã pessoal? Como que te afeta? Tu sente uma mudança? Como é que é? Muda, e eu também constatei isso mais forte porque eu comecei a praticar yoga. Os dias que eu faço yoga, eu consigo produzir muito mais. E é muito louco, porque assim, às vezes tu faz uma viagem, né? Tipo, eu viajo muito a trabalho. Às vezes passo 10, 15 dias fora. E se eu não levar o livro, é um exercício. Assim como a criatividade é um exercício pra mim, é um exercício tu agradecer. Porque quando tu acorda pensando nas coisas boas do dia anterior e os planos pro dia de hoje, tu já entra no dia com outro... Até os problemas, parece que bate e volta, assim, porque não consegue furar a tua vibe, assim. Então eu sinto muita diferença, pra mim causa muito impacto não tá fazendo isso, assim. Agora com a quarentena mudou um pouco a rotina, tô acordando mais tarde e eu tô cuidando pra continuar fazendo porque eu comecei a sentir muita diferença. Legal, cara. Eu falo bastante disso, a galera às vezes não leva fé, mas olha aí, ó, prova aqui a Maurens Rosas, tá? Gente, pra encerrar aqui com a Maurens, Maurens, muito obrigado, cara. Ficou honrado, assim, pelo papo. A gente é amigo pessoal, mas isso aqui é um projeto diferente, outras pessoas vão conhecer um pouco da tua história, né? Eu separei 3 perguntas aqui, perguntas e respostas rápidas, tá? Pra ti. Essa aqui eu acho genial. Pior conselho que você já escutou na sua área de negócios? É só fazer isso aqui que vai dar certo. Cara, cada negócio é um negócio, cada estratégia é uma estratégia, cada objetivo é um objetivo. Tipo, isso pra mim é a maior, tipo, é só fazer isso aqui. Não é só fazer isso aqui, tu tem que mergulhar naquilo, entender o problema de verdade. Acho que isso também passa por um pouco do que a gente falou lá no início, assim. Não existe uma fórmula mágica para todas as coisas. Existem caminhos e ferramentas. Mas cada cenário, cada negócio, cada pessoa que tu vai tendo numa mentoria tem um desafio e coisas diferentes. Então, acho que isso, assim, é só fazer isso aqui. Não é só fazer isso aqui. Não, é muito engraçado que o nome do podcast é Pega o Hack, mas assim, trazendo pra galera. Os hacks são algumas coisas que deram certo pra Maurens, que ela faz dar certo, mas não significa necessariamente, né? Que vai dar certo pro outro. Que vai dar certo pra você. Pode dar, é um caminho que alguém trilhou, né? E quando alguém trilha um caminho e mostra, é muito mais provável que vai dar certo, mas também pode não dar certo, né? Muito legal. Outra coisa muito legal, tá? O que você acredita que já é um fato e que ninguém consegue provar ainda? É uma crença que você tem, mas que você não consegue... ninguém provou, sei lá.
O mundo não é definitivamente nem um pouco parecido com o mundo que a gente tinha 30 anos atrás. A gente vive num modelo social, econômico, trabalhista, etc e tal, muito e completamente construído com base numa revolução industrial, e isso, a gente tá vivendo uma outra revolução. As coisas que estão hoje não serão daqui 5 anos, eu acho, porque tudo vai mudar muito rápido. Eu gosto de falar muito sobre a questão de produtividade, sabe? Perda de tempo, cara. Às vezes a gente fica 3 horas numa reunião, 4 horas numa reunião, e eu tenho um pavor de reunião demoradas, porque eu acho que existe uma ineficiência muito grande nesse quesito, né? Às vezes coisas de 20 ou 30 minutos poderiam ser resolvidas muito mais rápido. Bom, para finalizar então, é a terceira vez que eu falo isso, para finalizar, 3 coisas que você salvaria no seu quarto, que você tem no seu quarto, que você tem um apego, e por que você salvaria essas 3 coisas? Eu tenho um quadro que eu pintei no ano passado, que foi depois que eu perdi meu pai. E eu fiquei muitos anos sem pintar. Então eu voltei à arte por causa da perda do meu pai. Dizem que a fé, né, que a espiritualidade, ela se representa em 3 formas para as pessoas. Que é na religião, na espiritualidade em si, ou pela arte. E eu acho que quando eu vivi esse momento de muita dor, que eu precisava expor esse sentimento, eu voltei a pintar. Então esse quadro tem muito significado, e a arte é uma coisa que tu não recria. Eu posso fazer um quadro e não vai ser igual. Então acho que muito isso também, da gente ter essa coisa do que aquilo é único, tem coisas que são únicas. Eu levaria um cristal, que foi do meu pai também, porque eu tenho esse lado espiritualizado e eu acredito que a energia dele ainda tá ali. E eu levaria também, que é uma coisa muito especial pra mim, que quando eu gerei uma equipe de marketing dentro do Grupo Ouro e Prata, junto com as outras empresas, de 16 pessoas. E numa reunião, brincando, eu falei pra galera assim, um dia eu vou fazer tantas coisas pras pessoas, eu vou impactar tanto a vida das pessoas, que vão ter bonequinhos meus de colecionar, ou eu vou ter uma estátua. E aí eu fiz aniversário naquele ano, e eles me deram uma estátua. É uma mini estátua, deve ter uns 40 centímetros de altura, e o que eles quiseram me passar com aquilo ali foi assim, ok que tu pode querer ter uma estátua de tamanho real, mas pra nós, tu já é memorável, né? Então eu acho que é isso, assim, o quanto, tipo, aquilo ali pra mim marca o quanto eu consigo marcar a vida das pessoas, transformar os ambientes que eu estou, transformar e muito disso que é o que eu tento ser sempre, assim, que é questionar de uma maneira positiva e fazer diferente. A gente não está fadado a nenhuma verdade absoluta. Eu acho que se eu pudesse deixar um aprendizado é isso, assim, o quanto tu tem te questionado pra fazer as coisas diferentes. Porque pra eu marcar a vida das pessoas é porque alguma coisa eu fiz de diferente, né? Exatamente. Pô, obrigado, Maurício, pela participação. Obrigada High five aí. Tamo junto. Foi ótimo. Foi muito bom a conversa. É isso aí, galera. Então vamos encerrando por aqui. Fica ligado no próximo episódio aí do Pega o Rap. So big bags coming in, yeah, flex, I just wanna win, LABB who